E aí, meu querido, minha querida, na graça, tá firme com Jesus? Pastor Rian por aqui. E hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo vai ser sobre algo muito importante. Como eu consigo descobrir o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é a minha área de atuação dentro da igreja? O que eu nasci para fazer? Qual é o meu propósito? E antes de a gente ir para esse lugar, antes de eu compartilhar um pouquinho da minha história, eu quero que você entenda que o primeiro chamado que Deus tem para nós é nos relacionarmos com Ele. Antes de nós queremos servir a Ele, antes de nós irmos para um lugar de descobrir qual que é o nosso ofício, qual que é o nosso propósito, o nosso principal chamado é sermos um com Cristo, é estarmos inseridos nele, é nos relacionarmos com Ele. Ele nos criou para isso e nós não podemos tirar isso de vista. Quando Jesus ele fala para Maria que ela escolheu a melhor parte, a boa parte, é a revelação de Deus através da vida de Maria, dizendo o seguinte: buscar o coração do Pai é muito mais importante do que servir o Pai. Estarmos agitados com as coisas, servir ao reino, sermos cooperadores com Deus é importante demais, mas Deus nos chama inicialmente para nos relacionarmos com Ele. E a gente não pode perder de vista. Agora, o que a gente precisa entender é que na caminhada com Deus, existem algumas diferenças de algumas coisas que a gente confunde. Nós confundimos departamentos com os ministérios. A Bíblia vai falar que temos 5 ministérios. Nós temos o ministério apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre, o de ensino. Esses são os 5 ministérios. E dentro desses 5 ministérios, dentro desse guarda-chuva, existem um leque enorme de departamentos que nós podemos desenvolver dentro de uma igreja local. Quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre a capacidade de transitarmos em áreas nas quais Deus nos vocacionou, Deus nos chamou, nos aproximou dele para isso. E eu quero te ensinar um pouquinho desses 5 ministérios para que você não perca de vista esse assunto que é importante. Depois eu posso aprofundar. O apostólico, ele tem um pouquinho de todos. Ele toca os outros ministérios. Ele estrutura, ele dá fundamento, ele dá liga, conexão. O profético é aquele que aponta, aquele que descortina destinos, aquele que dá clareza para o tempo que está sendo vivido. O evangelista é o maior, é aquele que está em mais destaque, porque ele chama a atenção das pessoas, ele atrai as pessoas para apresentar Cristo. O pastoral é aquele conectado com a veia do coração, com a aliança, aquele que tem um cuidado em servir. E o mestre é aquele que consegue ir em pequenos lugares que os outros dedos não conseguem, ou seja, é um ministério que vai dar sustentação e está preocupado nos detalhes, nas escrituras. Uma vez que a gente entende esses 5 ministérios, a gente vai precisar buscar diariamente em Deus a revelação daquilo que Ele tem para as nossas vidas de forma individual. Então, o seu chamado, ele está muito mais conectado com a revelação dos 5 ministérios na sua vida, em qual você vai ter uma facilidade para eles, do que propriamente para uma aptidão específica. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você é músico. O seu chamado não é para o louvor, porque todos nascemos para louvar e adorar a Deus. O seu chamado não é para o departamento de música. O seu chamado ele é profético, porque a música ela está inserida, o louvor e a adoração está inserido dentro do ministério profético. Quando nós falamos de você ter uma facilidade, por exemplo, para aconselhar, cuidar, trazer para perto, muito provável que o seu ministério seja o quê? Seja o pastoral. Significa que você vai carregar um título de pastor? Não necessariamente. Mas aqui você precisa entender e ter clareza dos 5 ministérios. E uma vez que você tem clareza desses 5 ministérios, é o segundo passo, que é o que eu estou falando agora para você. Agora você vai fazer uma autoanálise e ver onde você flui com maior facilidade, onde você consegue se desenvolver e aquela zona é uma zona de conforto que você transita muito fácil, transita com facilidade. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e aqui eu não estou falando uma ordem de prioridade, né? É você estar tão em Deus que Ele vai revelar isso para você. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar a palavra dEle, Ele vai te mostrar através das ferramentas que você tem usado. E isso cada vez vai se tornar mais claro,
mais específico. E um quarto ponto é: busque conhecimento e se desenvolva como cristão. Não adianta nada você descobrir que você tem um chamado pastoral, mas você não buscar um curso de teologia, você não mergulhar na palavra, você não desenvolver na área de aconselhamento cristão, você não buscar ferramentas auxiliares que a ciência proporciona, como terapia, como psicanálise, como psicoterapia. Aqui nós precisamos entender que a construção de um chamado, ela não se dá simplesmente num dia e numa única experiência aleatória ou pontual de Deus. Isso é importante, isso é legal, isso marca a sua vida, mas é muito mais importante que você busque aprofundar e enraizar esse chamado que você tem. O chamado vem de uma voz que chama e você corresponde a ela. Agora, eu quero que você entenda que existem aqueles que vão transitar de forma rasa apenas num departamento. Ah, não, eu nasci para cantar, então eu só vou cantar. É só isso que eu vou fazer. Mas a gente precisa ir além. Nós precisamos estar dispostos a sermos verdadeiros mordomos, ou seja, estarmos de prontidão para servir independente da ferramenta que nos for proposto. Quero te dar um exemplo sobre como foi para mim a construção do meu chamado até eu me tornar pastor. Eu tinha uma aptidão na área de música e eu comecei a me desenvolver, fui fazer faculdade e fui trabalhar em projetos sociais. Até então eu achava que eu ia ser só um ministro de louvor, um ministro de música, estaria ali liderando um time de música dentro de uma igreja local. Só que aí aos poucos, conforme eu fui dando aula, atendendo alguns projetos sociais, eu vi que ia aflorando um desejo de aconselhar, de cuidar. Eu fui entendendo essa nuance. Eu fui percebendo isso e fui buscando direção de Deus e capacitação. Fiz um curso de teologia, busquei especialização fora do país, fui me desenvolvendo até que eu me vi inserido dentro da realidade pastoral, cuidando de pessoas, aconselhando pessoas. Então, a música, ela não foi um fim, ela foi uma ferramenta que me ajudou a servir as comunidades que eu passei, mas ela me conectou com o próximo passo, até que hoje eu tivesse uma clareza e uma convicção daquilo que Deus tinha para minha vida. Então, primeiro, você precisa entender profundamente os 5 ministérios. Segundo, você precisa se autoavaliar, você precisa identificar quais áreas você tem facilidade, quais aptidões você tem, quais departamentos você já se vê e flui com facilidade. Terceiro, você precisa buscar em Deus. Ele pode e Ele quer revelar em sua vida aquilo que Ele tem já reservado para você. E o quarto passo, uma vez que você sabe, ou mesmo não sabendo, busque conhecimento, ferramenta e capacitação para que você se desenvolva. De repente você vai se pegar apaixonado em ensinar. Tudo que você pega, você gosta de ensinar. Seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, na escola dominical, no ministério infantil, talvez aí seja o chamado de ensino florescendo na sua vida. Talvez você seja aquela pessoa que não aguenta ficar sem falar de Jesus, que queima, que gosta de pôr no alto-falante e gritar para todo mundo, que cria estratégias de pregar o evangelho na praça, na rua, em projetos sociais. Aí é o seu ministério evangelístico surgindo. Ou talvez você seja aquele que goste de estruturar, fundamentar, dar base sólida, que aí o chamado apostólico passa a florescer. O convite de Deus para nós é nós nos mergulharmos nele. Não necessariamente estarmos tão preocupados com o chamado ou a área de atuação dentro da nossa igreja local, mas estarmos com o nosso coração aberto para servir, seja ensinando, seja evangelizando, seja servindo em algum ministério, seja limpando a igreja. Uma vez que nós temos um coração nesse lugar, buscando a presença do Senhor, o próprio Deus, ele vai se revelando, ele vai ministrando, ele vai gerando e ele vai criando um caminho que te direciona, que aponta para o propósito que ele tem para a sua vida. Deus, ele quer se revelar, ele quer te mostrar o chamado, mas você precisa mergulhar numa busca incessante pela presença dele. E aí, assim, ele vai se revelar.
E aí, esse conteúdo te ajudou a esclarecer um pouquinho mais sobre os ministérios, sobre como você consegue ter a clareza do seu chamado? Escreve aqui nos comentários aquilo que você não sabia ou aquilo que você tem de dúvida, que eu quero responder e eu quero te ajudar a você descobrir o seu chamado. E a gente se vê no próximo episódio.